Olá, olá, meu querido amigo que está se preparando para os concursos da Advocacia Geral da União. Muito bem-vindos ao Decorando a Lei Seca, muito bem-vindos a esse nosso projeto de revisão de véspera. Para você que quer se tornar um procurador federal, um advogado da União ou um procurador da Fazenda Nacional, esse nosso projeto vai ao encontro das suas pretensões. Ao lado do nosso reta final, do nosso cronograma de estudos, do nosso vademecum de questões, nós temos também esse produto que é a revisão de véspera. A nossa intenção na aula de hoje é, a partir de dados estatísticos das últimas provas da Advocacia Geral da União, dos últimos 10 anos de prova da Advocacia Geral da União, ou seja, de 2005 a 2015, pois o último concurso da AGU ocorreu em 2015, nós fizemos um apanhado de quais são os temas que mais caíram, que tiveram maior incidência nas provas da AGU, no que tange ao tema direito da Seguridade Social. E a partir desse apanhado, na aula de hoje, eu vou trazer para você uma retomada de alguns temas importantes que já caíram muito na AGU e que podem voltar a ser cobrados na sua prova que está se aproximando. Embora pareçam temas, de certa forma, simples, são temas que não podem ser esquecidos e não podem ser errados nas provas. São esses pontos, pontos simples, que você não pode errar. Essas questões são primordiais para que você some pontuação e que consigam te colocar na segunda fase e nas próximas fases do concurso da Advocacia Geral da União. Numa próxima aula, na sequência, eu vou trazer para vocês também sobre o tema direito da Seguridade Social algumas apostas que nós do Decorando a Lei Seca vamos fazer para essas provas que se avizinham. Essas apostas dizem respeito a temas mais atuais do direito da Seguridade Social, como algumas alterações legislativas ou entendimentos jurisprudenciais do STJ e do STF, notadamente aqueles que foram proferidos ou aquelas leis editadas após 2015, que foi a data da realização da última prova da Advocacia Geral da União. Então, na aula de hoje, alguma retomada de temas importantes a partir de dados extraídos dos últimos 10 anos de provas da AGU, e numa próxima aula, apostas de temas mais recentes, que são temas importantes da Seguridade Social, que ainda não foram cobrados em provas da AGU, porque não houve mais provas da AGU, mas que tem grandes chances de incidência nessas próximas provas, nas 3 provas que se avizinham, e que você também não pode deixar de conhecer. Certo, meus queridos? Então vamos lá, vamos soltar a mão aí, vamos anotar, vamos nos concentrar para esses temas, que são, de certa forma, conhecidos de vocês, mas que não podem ser esquecidos na hora da prova. Muito bem. Primeiro ponto, eu queria trazer aqui para vocês, rapidamente, os temas com maior incidência nas últimas provas da AGU, nos 10 anos de 2005 a 2015, como eu fiz referência. No que tange a Seguridade Social em si, como gênero, da qual são espécies a previdência, a saúde e a assistência social, como nós já vamos falar na sequência, sobre a Seguridade Social, um tema recorrente é o tema dos princípios e objetivos da Seguridade Social, e nós vamos falar deles daqui a pouquinho mais. São princípios que estão previstos expressamente na Constituição Federal e, de certa forma, vocês precisam decorar quais são esses princípios para não errar nas provas. Eu vou trazer para vocês na sequência quais são e com uma breve explicação de cada um deles. Sobre previdência social, claro que vários temas são importantes, existem alguns temas que estão mais na moda do que esses que a gente pode fazer referência aqui e que já foram cobrados em provas da AGU, mas fazendo esse levantamento eu tenho que apontar para os senhores quais são os temas mais relevantes que já foram cobrados em provas da AGU nas 3 carreiras, tanto advogado da União, quanto Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional, lembrando que a prova de Procurador da Fazenda Nacional, historicamente, era elaborada por uma banca diferente dos concursos para advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional. Procurador Federal, desculpe. Procurador da Fazenda Nacional, como regra, quem fazia a prova era a ESAF. Agora, tanto a advogado da União, procurador federal, quanto o procurador da Fazenda, os 3 concursos serão realizados pela banca Sebrasp. Mas nós fizemos esse levantamento a partir dos dados que nós tínhamos. Sobre o tema Previdência, quais são os assuntos que mais caíram nas provas? Sobre as prestações da Previdência, os temas que mais caíram foram os temas sobre benefícios por incapacidade, benefícios decorrentes de acidente do trabalho, que também, de certa forma, conversam, na sua maior parte, sobre os benefícios por incapacidade e pensão por morte. A pensão por morte teve diversas alterações recentes, também é tema que pode e deve vir a ser cobrado e exigido de vocês nas provas. Sobre os segurados da Previdência Social,
bastante cobrados o segurado empregado, o segurado especial e o contribuinte individual. E aqui eu vou trazer para vocês quais são as atividades previstas em lei para os empregados e para os contribuintes individuais, que me parece sejam os mais complexos, porque a lei ela é bastante prolixa e vocês devem prestar atenção nos detalhes para não confundir, é isso que a banca faz, o que é segurado empregado e o que é segurado contribuinte individual. Sabendo que é empregado, sabendo que é contribuinte individual, é muito mais fácil identificar o que é o segurado especial, o que é o empregado doméstico, o que é o trabalhador avulso, o que é o segurado facultativo, que são os segurados da Previdência Social. E sobre o tema assistência social, muito certamente vai ser cobrado o benefício de prestação continuada, LOAS, como vem sendo nas últimas provas, nos últimos 10 anos de provas da Advocacia Geral da União. Certo, queridos? Não são só esses temas, evidentemente, que caíram nas provas, mas esses tiveram maior número de questão, por isso que eu trago aqui para o conhecimento dos senhores, e é a partir desse dado estatístico que nós vamos trabalhar um pouco na aula de hoje sobre alguns temas que nós vamos retomar sobre a Seguridade Social. Então vamos lá. Agora sim, entrando na aula de hoje, vamos começar sobre o que é a Seguridade Social, onde está prevista lá na Constituição. Muito bem, senhores. A Seguridade Social, ela é gênero, do qual são espécies a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Só com essa informação, vocês já conseguem perceber que existem regras próprias da Seguridade e existem regras próprias, por exemplo, da Previdência Social. Existem regras da Seguridade e existem regras da Saúde. Ou seja, vocês têm que estudar sabendo diferenciar o que é gênero e o que é espécie. A Seguridade tem seus princípios próprios, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. A Previdência Social também tem os seus princípios próprios, que vocês não podem confundir. O custeio da Seguridade Social também tem regras específicas e não se confunde, de certa forma, com o custeio específico que se destina à área da saúde ou o custeio específico que se destina à área da Previdência Social. Então vocês têm que ter um cuidado, um olhar criterioso sobre o que é custeio de cada uma das áreas, o que é princípio de cada uma das áreas, para não fazer essa confusão que o examinador adora cobrar, porque a gente acaba confundindo, porque são muitos nomezinhos, porque são muitos números no que tange ao custeio, e o examinador acaba explorando essas informações para nos fazer errar. Muito bem. A Seguridade Social está prevista lá no artigo 194 da Constituição Federal, com o seguinte dispositivo, a partir da seguinte redação. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e à assistência social. E aqui eu faço uma observação aos senhores para que vocês leiam com muita atenção os artigos 194 e 195 da Constituição Federal, porque certamente algumas questões, pelo menos uma em cada uma das provas, será ou serão extraídas desses dispositivos constitucionais. Certo? Sobre a Seguridade Social, eu queria chamar a atenção de vocês sobre o artigo 194, parágrafo único da Constituição, que traz lá os objetivos ou princípios da Seguridade Social. E vocês não devem confundir esses princípios da Seguridade com os princípios da Previdência Social. E dentro dos princípios da Seguridade, vocês não devem confundir o conceito de um princípio com o conceito de outro. São vários nomezinhos aqui e, portanto, é bastante comum que o candidato de concurso público acabe trocando o conceito de um princípio por outro. Então vamos lá. Vamos aqui passar pelos princípios da Seguridade Social previsto lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. Primeiro princípio, da universalidade da cobertura e do atendimento. A intenção do legislador constituinte aqui é que a Seguridade Social como gênero, ou seja, previdência, saúde e assistência social, abranja o máximo de pessoas e máximo de riscos sociais possíveis. A Seguridade Social, portanto, deve alcançar o máximo de pessoas e riscos sociais possíveis. Segundo princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui nada mais é do que o princípio da isonomia, ou o princípio da igualdade. Não há por que discriminar negativamente a população rural, por exemplo, em detrimento da população urbana ou vice-versa. E antigamente isso acontecia. A população rural acabava sendo mais prejudicada se comparada à população urbana no que tange aí às prestações da Seguridade Social. Não se admite, portanto, discriminação negativa. Já a discriminação positiva, como uma política pública afirmativa, é sim possível e existe
passagens, inclusive, na própria Constituição Federal, que assim prevê como, por exemplo, a possibilidade de redução da idade para a aposentadoria do segurado especial, ou seja, para a aposentadoria do trabalhador no campo. Certo, queridos? Só rapidamente eu vou voltar à minha tela inicial aqui, só para avisar que eu ainda estou na gravação, senão o nosso querido sistema vai fechar a minha gravação, certo? Muito bem. Terceiro princípio, princípio da seletividade e distributividade na prestação dos serviços, dos benefícios e serviços. O que ele quer nos dizer? Ou seja, significa a seleção legislativa dos serviços, prestações e seus requisitos conforme a necessidade social e disponibilidade orçamentária. Nós temos como parâmetros gerais da Seguridade Social previsto lá na Constituição, mas esses parâmetros precisam ser regulamentados por lei, muitas vezes, para que possam ser aplicados na prática. Em razão disso, senhores, é que nós temos muitas discussões que chegam ao Poder Judiciário, e a Advocacia Geral da União trabalha nesses temas, sobre a extensão de alguns benefícios, algumas prestações da Seguridade Social a situações que não estão previstas lá na legislação. Isso se chama judicialização, né? Judicialização da política, judicialização da saúde, da previdência, da assistência, e por hora nós não vamos entrar nesse campo. Só dizer que cabe, em princípio, ao nosso legislador definir o que será alcançado ou quais prestações serão alcançadas pela Seguridade Social. Quarto princípio, da irredutibilidade do valor dos benefícios. Em razão da segurança jurídica, não se pode reduzir o valor nominal dos benefícios da Seguridade Social. Então, valor nominal. Muitas vezes o valor real acaba sendo diminuído, mas o que a Constituição garante é o valor nominal. Isso é para evitar uma vedação securitária, né? A vedação ao retrocesso. A gente pode fazer essa analogia aí a esse princípio que trata dos direitos fundamentais. Quinto princípio, equidade na forma de participação no custeio. O custeio da Seguridade deve ser o mais amplo possível, respeitada a capacidade contributiva de cada um dos contribuintes, e a capacidade contributiva vocês já estudaram lá em direito tributário. Próximo princípio, diversidade da base de financiamento. É necessária a existência de fontes múltiplas de financiamento para a Seguridade Social, como forma de garantir a solvibilidade do sistema. Se uma das fontes não está arrecadando adequadamente, nós temos outra que mantém a arrecadação num patamar que consiga sustentar todo esse sistema de previdência social. E por último, gestão quadripartite da Seguridade Social. Esse é um tema que cai bastante em prova. A gestão quadripartite da Seguridade, muitas vezes o examinador informa isso como gestão tripartite, e muitas vezes altera quem são aqueles que compõem a gestão quadripartite. O que diz a Constituição sobre o tema? A gestão da Seguridade Social tem caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação, prestem atenção, dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Se eu tivesse que apostar num princípio, eu apostaria nesse que pode vir a ser cobrado de vocês, porque justamente é muito fácil para o examinador acabar mudando quem de fato participa da gestão quadripartite, muitas vezes coloca um outro nomezinho ali, ou atribui uma gestão tripartite à Seguridade Social, e tudo isso é um equívoco. Certo, senhores? Sobre Seguridade Social, as primeiras informações e que eu acho relevante que eu gostaria de passar para vocês são essas. Sobre a saúde. Sobre a saúde, eu vou trazer 2 julgados importantes, relativamente recentes, que ainda não caíram em provas da AGU, considerando o ano de sua publicação, mas que eu acredito tenha bastante possibilidade de vir a ser cobrados. E você não pode confundi-los e deve, portanto, conhecer o seu teor. Muito bem. Esse primeiro, antes, porém, de fazer a leitura desses 2 julgados, eu quero convidá-los a fazer a leitura atenta e repetida mais de uma vez dos artigos 196 a 200 da Constituição Federal. O artigo 196 a 200 da Constituição Federal, que tratam especificamente da saúde no Brasil, da saúde pública, notadamente, razão pela qual esse é um tema muito caro para a Advocacia Geral da União, de modo que é possível, sim, que o examinador venha a cobrar a literalidade da Constituição na sua redação em um desses artigos que eu acabei de fazer referência, certo? Então façam a leitura da Constituição para irem afiadinhos para a prova sobre o tema saúde.
E o que não está na Constituição, eu vou trazer dois julgados aqui para vocês, relativamente recentes, são importantes e não confundam um com o outro. Muito bem, o primeiro julgado, ele foi analisado pelo STJ em sede de recurso repetitivo e tratou sobre a possibilidade de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Muito bem. É possível, frente à judicialização da saúde, de fornecimento de medicamentos, exigir e o judiciário conceder o fornecimento de medicamentos que não estão incorporados nas listas, famosas listas do SUS? O STJ disse que, excepcionalmente, isso é possível, desde que cumpridos alguns requisitos. E é eles que vocês devem conhecer. Quais são os requisitos, portanto, que o judiciário deve observar, ou o postulante deve observar, ao solicitar fornecimento de um medicamento que não está nas listas ou nos atos normativos do SUS? Primeiro requisito: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Então, vamos lá. Pode ser que exista um remédio similar, que já é fornecido pelo SUS, e que esse remédio não atenda à necessidade particular daquele paciente, e o médico que está o assistindo, o acompanhando, deve atestar que aqueles medicamentos lá do SUS não servem especificamente para essa doença que o paciente tem, que ela é extremamente específica, extremamente agressiva, enfim, por razões médicas. Segundo requisito: incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência reguladora. Se trata, portanto, de uma autarquia em regime especial, como vocês já devem ter estudado lá em direito administrativo. Então, o paciente também não deve ter condições financeiras de pagar esse medicamento e deve existir o registro na Anvisa. São coisas diferentes. O registro na Anvisa é uma coisa e o fármaco ou remédio estar previsto lá nas listas do SUS é outra coisa. Então, são duas, inclusive são dois órgãos ou duas entidades públicas distintas. A Anvisa é uma autarquia federal de regime especial, por ser uma agência reguladora, que tem personalidade jurídica própria, tem patrimônio próprios, enfim. Não se confunde lá com o SUS, que em âmbito federal é gerido pelo Ministério da Saúde, que é um órgão da União. Então, o Ministério da Saúde, em âmbito federal, que nós estamos tratando aqui, que é quem faz a gestão do SUS, no âmbito federal, é um órgão da pessoa jurídica União, ao passo que a Anvisa é uma outra pessoa jurídica, com personalidade jurídica própria, de direito público, é uma autarquia em regime especial. Então, requisitos para concessão de medicamentos, concessão judicial de medicamentos não incorporados em listas do SUS. Primeiro, que outros remédios que estão na lista do SUS não sirvam para a doença do paciente. Segundo, o paciente não deve ter condições financeiras de comprar esse medicamento. E terceiro, esse medicamento deve estar, pelo menos, ainda que não constante das listas do SUS, registrado lá na Anvisa, para ter pelo menos uma regularidade sanitária deste fármaco, certo? Segundo julgado, que eu não quero que vocês confundam com o primeiro, mas também quero que vocês o conheçam, porque pode vir a ser cobrado nas provas da AGU. Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamento não registrados na Anvisa. Vejam como a situação aqui é diferente. Primeiro está falando de medicamentos registrados na Anvisa, mas não constantes da lista do SUS. Aqui eu estou falando de medicamentos que sequer estão registrados na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É possível que o Poder Judiciário forneça medicamentos nessa circunstância, não registrados pela Anvisa? Vamos lá. O STF, em sede de repercussão geral, julgar o tema 500, entendeu o seguinte: primeiro, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Segundo, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. Então, a regra geral é: se o medicamento sequer está registrado na Anvisa, não pode haver a concessão judicial. Terceiro, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, quando preenchidos três requisitos: a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras.
Segundo, existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Terceiro, inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Por isso que esse julgado pode ser cobrado de vocês. Você, como advogado da União, daqui a pouco vai enfrentar ou pode enfrentar um tema como esse lá no Poder Judiciário. Então, eu posso, né, judicialmente conceder, eu, juiz, conceder um medicamento que não tem registro na Anvisa? Como regra, não. Posso, excepcionalmente, se já houver o pedido de registro na Anvisa e a Anvisa está há mais de 90 dias, que é o prazo previsto na Lei 3.411 de 2016, para a Anvisa analisar inicialmente esse pedido de registro. Então, excepcionalmente, se a Anvisa estiver em mora, aí sim é possível a concessão desse medicamento pelo Poder Judiciário, mas também desde que esse medicamento já seja registrado em outras agências internacionais de outros países, de renomadas agências, segundo aqui consta do julgado do STF, e a inexistência de substituto terapêutico no Brasil. E, excepcionalissimamente ainda, pode ser concedido um fármaco judicialmente que não tenha registro na Anvisa e que também não esteja sequer tendo o registro postulado, que são os casos de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras. Então aqui temos três situações. A regra geral, não pode haver concessão judicial de medicamentos não registrados pela Anvisa. Segunda situação, é possível haver a concessão judicial de medicamentos não registrados pela Anvisa, desde que já haja pedido de registro pela empresa farmacêutica e que a Anvisa esteja em mora, além da Anvisa estar em mora, esse medicamento já deve ser registrado por renomadas agências de regulação exterior, e ainda que não exista fármaco equivalente ou substituição terapêutica para essa doença no Brasil. E a terceira situação pode a concessão de remédios que não estejam registrados na Anvisa e também não tenham pedido de registro, mas desde que aqui, excepcionalissimamente, se trate de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras. Certo, queridos? Sobre a saúde, eram esses pontos que eu queria passar para vocês, e agora nós estamos aptos a avançar para tratar do tema assistência social. Sobre assistência social, eu sugiro fortemente que vocês façam a leitura dos artigos 213 e 204 da Constituição, além dos artigos 20 e 21 da Lei 8742 de 1993. Se vocês não sabem o que estudar sobre assistência social, vocês obrigatoriamente devem ler pelo menos os artigos 213 e 204 da Constituição, artigo 20 e 21 da Lei 8742 de 93. Sobre assistência social, eu trouxe um tema aqui para nós tratarmos, que é o tema do benefício da prestação continuada. Benefício da prestação, ou benefício de prestação continuada. Ele é comumente, senhores, chamado aí no cotidiano como LOAS. Na verdade, LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Isso significa LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Dentro desta lei existe um benefício de prestação continuada que está previsto lá no artigo 20, ou nos artigos 20 e 21 dessa lei. E é sobre eles que eu vou tratar a partir de agora com vocês. Muito bem. Deixa eu só pedir 10 segundos de licença para vocês aqui. Só para ajustar aqui a nossa gravação, senão ele vai ficar pedindo para eu confirmar que eu ainda estou online, agora sim. Vamos tratar, portanto, sobre o benefício de prestação continuada, previsto, repito, lá nos artigos 20 e 21 da Lei Orgânica da Assistência Social. O que é o benefício de prestação continuada que cai em todas as provas da AGU e vai cair de novo aqui nas provas que se avizinham? É um benefício no valor de um salário mínimo pago mensalmente a algumas pessoas que preenchem os requisitos legais, que nós já vamos ver quais são, e esse benefício não dá direito ao 13º salário e nem gera pensão por morte, porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Lembre que agora a gente está tratando aqui da assistência social. Começamos falando da Seguridade Social, falamos da saúde, estamos falando da assistência social agora e depois falaremos um pouco da Previdência Social. Muito bem. Quem tem direito ao benefício de prestação continuada, quem tem direito a receber o vulgarmente chamado de LOAS? Segundo os critérios legais, tem direito a recebimento do LOAS quem for idoso, ou seja, tiver mais de 65 anos e for miserável, ou quem for considerado deficiente e miserável. Ou seja,
O critério base para a concessão desse benefício é a presença da miserabilidade, ou seja, o miserável que for idoso ou o miserável que for deficiente nos termos da lei vai ter direito a esse benefício, certo? Então, esses são os requisitos bases. Vamos lá, requisitos adicionais. São requisitos adicionais para a concessão do benefício de prestação continuada, a manutenção e a revisão do benefício, as inscrições do CPF e no CAD único, chamado CAD único, cadastro único. Ou seja, eu tenho que ter o CPF regularizado e o CAD único é um cadastro que se faz junto às prefeituras, atualizado e regularizado. Então, além de ser idoso e miserável ou ser deficiente e miserável, eu tenho que ter o CPF regularizado e o CAD único regularizado, certo? Esses são os requisitos previstos em lei. Houve e ainda existem diversos desdobramentos judiciais sobre esses requisitos. Eu não vou falar especificamente deles. Eu vou atualizar os senhores com o que a lei de assistência social tem de mais recente sobre o benefício de prestação continuada, até porque as novas alterações que foram feitas em 2021, 2020, 2019, nessa lei, incorporaram entendimentos jurisprudenciais sobre essa prestação. Nós tínhamos uma lei lá de 93, já de certa forma desatualizada, o judiciário flexibilizava esses requisitos para a concessão do LOAS, até que houve algumas leis mais recentes que incorporaram a Lei 8742 de 93, alguns requisitos mais flexíveis para concessões ou para concessão desses benefícios, requisitos esses que já eram flexibilizados lá pelo Poder Judiciário. Muito bem. Quem a lei considera o deficiente? Quem a lei considera deficiente? Nós já vimos que para receber o LOAS tem que ser idoso, mais de 65 anos e miserável, ou deficiente e miserável. O idoso, sem maiores desdobramentos, basta ter 65 anos. Agora, quem é deficiente? Quem a lei considera deficiente? Para a lei é deficiente aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Impedimento de longo prazo, pela lei, é o impedimento de pelo menos, que produz efeitos por pelo menos 2 anos. Menos que isso não é considerado impedimento de longo prazo, muito menos, portanto, deficiência para fins do recebimento do benefício de prestação continuada. Existirá uma avaliação, uma perícia para avaliar, uma perícia médica, ou até mesmo uma perícia social, dependendo da situação, para avaliar a situação dessa pessoa, para ver se ela tem impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, para ver se essas limitações impedem ela de ter interação com uma ou mais barreiras da vida em sociedade. Então, a pessoa vai se sujeitar, quando faz o pedido de benefício de prestação continuada, e afirma ser deficiente, ela vai se sujeitar à avaliação médica e até, talvez, a uma avaliação social para análise desse requisito, certo? A lei traz alguns desdobramentos ali sobre essa perícia, como o INSS vai fazer essa perícia, se o INSS pode delegar isso para iniciativa privada, se o INSS pode fazer convênios com prefeituras, tudo isso está regulamentado ali na lei do LOAS, e eu sugiro que vocês deem uma olhada. Por hora, isso não interessa aqui muito para nós. Quem a lei considera miserável? E esse é o principal debate, senhores. Esse é o principal requisito e é o principal debate que nós temos aqui sobre benefício de prestação continuada. Vamos entender como a lei está disposta atualmente e, portanto, com a incorporação de entendimentos jurisprudenciais, como a lei trata o requisito da miserabilidade do benefício de prestação continuada. Nós temos que avaliar, para considerar ou não uma pessoa como miserável, a renda familiar mensal per capita. Ou seja, eu pego todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, somo a renda deles e faço uma divisão per capita, né? Uma média aritmética simples. Se as pessoas recebem, se eu tenho 4 pessoas que moram na casa, e cada uma recebe R$ 500, eu tenho R$ 2.000 de renda, portanto, claro, a média é R$ 500. Se eu tenho uma que recebe 1.000, outra recebe 500 e outra recebe 500, eu somo, também a média per capita vai ser de R$ 500. Inicialmente, senhores, a lei considera miserável aquela pessoa cuja renda per capita familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.
a um quarto do salário mínimo. Imaginemos que o salário mínimo seja R$ 1.000, para facilitar a nossa conta, um quarto do salário mínimo seria R$ 250. Então eu tenho que pegar todos os membros da família que moram sob o mesmo teto, somar a renda deles e fazer a divisão pelo número de pessoas para chegar nessa conta e ver se ela é inferior ou não a um quarto do salário mínimo. Se for superior a um quarto do salário mínimo, inicialmente, pela lei, essa pessoa não é considerada miserável, certo? Esse é um primeiro aspecto e isso foi ou pretende ser flexibilizado pela lei, como nós já vamos ver na sequência. Agora, quem a gente considera família para fazer essa avaliação da renda per capita familiar? Pela lei, a família é composta pelo requerente, seu cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Ou seja, todas essas pessoas, se viverem na mesma casa, entram para fins de contagem da renda per capita familiar. Segundo a lei ainda, podem outros elementos serem utilizados para fins de avaliar a condição de miserabilidade do grupo familiar e a situação de sua vulnerabilidade. A gente pode avaliar também, por exemplo, embora essa família tenha uma renda per capita familiar um pouquinho acima de um quarto do salário mínimo, mas a família gasta muito com medicamento, porque tem uma pessoa que tem uma doença grave, por exemplo, na família. Bom, ainda que essa família ganhe um pouco mais do limite legal, ela gasta bastante também por uma questão de enfermidade. Esses outros elementos também podem ser avaliados para fins de enquadramento do requerente como miserável ou não. A lei diz ainda que os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita. Isso é super importante. Então, se eu tenho alguém na família que é estagiário ou que é aprendiz, isso é para estimular que essa pessoa entre no mercado de trabalho daqui a pouco, como um empregado, por exemplo, a lei desconsidera do cálculo da renda per capita familiar aquelas bolsas de estágio ou bolsa do valor da aprendizagem que eventualmente um dos membros da família venha a receber. Muito bem, isso era um debate bastante presente no Poder Judiciário, e ainda é, de certa forma, sobre se a família ultrapassa um pouco, né, essa margem prevista na lei de um quarto do salário mínimo. Acontece que a administração pública, como vocês bem sabem, ela está vinculada ao princípio da legalidade. Então, lá na via administrativa, quem faz a gestão desse benefício é o INSS, embora o INSS seja gestor da Previdência, também abraça algumas prestações da assistência social. O INSS, ele aplica a literalidade da lei. Se a lei fala um quarto salário mínimo, imaginemos que um quarto salário mínimo seja R$ 250, se a renda da família der 251, muito provavelmente o benefício será indeferido, porque o INSS aplicou a literalidade da lei. E o Poder Judiciário veio flexibilizando isso muitas vezes, analisando o caso concreto, vendo as despesas que a família tinha com medicamentos, vendo condições de saúde dos membros da família, e até mesmo considerando o recebimento de outros benefícios previdenciários, até mesmo, no valor do salário mínimo e acabando tirando isso da conta da renda per capita familiar. Eu já vou falar disso daqui a pouquinho mais, sobre os benefícios no valor de um salário mínimo. E o Judiciário vinha, portanto, já flexibilizando esse critério de um quarto do salário mínimo e aplicando aí, por exemplo, o critério de meio salário mínimo, ou seja, o dobro já, meio salário mínimo, para considerar a pessoa como miserável ou não. Até porque existiam outras políticas públicas do governo federal que considerava a pessoa miserável aquela que recebia ou que tinha renda per capita familiar de até meio salário mínimo, enquanto o LOAS exigia um quarto do salário mínimo. Então o Judiciário foi flexibilizando isso até que, recentemente, a lei do LOAS previu uma hipótese que pode flexibilizar esse critério de um quarto salário mínimo. Segundo a lei, o regulamento desta lei, poderá ampliar o limite da renda mensal familiar per capita de um quarto para meio salário mínimo. E eu acho que essa é uma questão que pode cair na sua prova. A possibilidade de flexibilização do critério da miserabilidade para fins de concessão do benefício de prestação continuada de um quarto salário mínimo para meio salário mínimo. É possível? Segundo a lei, sim, é possível que o regulamento faça essa alteração no critério da renda per capita familiar para fins da concessão do benefício de prestação continuada. Mas a lei traz algumas condicionantes para que isso aconteça, para que o critério de miserabilidade passe de um quarto salário mínimo para meio salário mínimo. Quais são esses requisitos? Observado o grau da deficiência da pessoa do requerente, claro, se a pessoa for deficiente e não idosa, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas,
com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, que é da assistência social, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Então, vejam, a lei já traz uma possibilidade de flexibilização do critério de miserabilidade desde que atendidos esses requisitos. E isso já era de longa data feito pelo Poder Judiciário, por isso que a judicialização do LOAS é extremamente grande, inclusive na pandemia houve um grande acréscimo no volume de pedidos de LOAS, de benefício de prestação continuada, que foram indeferidos e que acabaram chegando lá no Poder Judiciário e, portanto, demandando a atuação da Advocacia Geral da União. Então, é possível, sim, se preenchidos esses requisitos, que o regulamento da lei do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, flexibilize, portanto, esse requisito da miserabilidade de 1/4 salário mínimo para meio salário mínimo. Até meio salário mínimo, na verdade, né? O limite, meio salário mínimo seria o limite máximo, certo? Outros aspectos relevantes aqui do BPC, chamado, né, o benefício de prestação continuada, LOAS. O benefício de que trata esse artigo aqui, eu fiz só uma cópia aqui da lei, não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou outro regime, salvos da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Ou seja, eu não posso receber uma pensão por morte mais o LOAS, eu não posso receber aposentadoria por invalidez mais o LOAS, eu não posso receber auxílio-doença mais o LOAS, eu vou ter que optar por receber um ou outro, e é comum que as pessoas optem, né, na maioria das vezes, se recebem uma aposentadoria, por exemplo, por receber o benefício previdenciário em detrimento do benefício assistencial, porque, como eu já disse para vocês, o LOAS não gera 13º salário, ao contrário dos benefícios previdenciários, que geram 13º salário. Muito bem. Outro aspecto relevante, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos da lei. Eu posso ter, por exemplo, um casal, ele é idoso e ela é deficiente, e os dois se enquadram aí nos critérios de miserabilidade, nos requisitos legais, e os dois receberem LOAS, um porque é idoso, o outro porque é deficiente, ou os dois porque são idosos, ou os dois porque são deficientes, se ambos forem considerados miseráveis. Pode mais de uma pessoa da família, portanto, receber o LOAS. Vejam essa observação aqui, ela é uma alteração recente na lei e vai ao encontro da jurisprudência que trata sobre o tema. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou a pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda. Isso aqui é extremamente importante na prática. Vamos imaginar que nós temos um casal e ele recebe, casal de idosos, tá? Tem 70 anos, vamos imaginar. Ele recebe uma aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo. Hoje está em torno de 1.300 e poucos reais, certo? São só duas pessoas na família. Se eu pego esse valor de 1.300 reais e divido por dois, porque são duas pessoas na família, eu vou ter lá quase 700 reais de renda per capita, 600 e pouco de renda per capita familiar. Nesse contexto, essa família não se enquadra no critério de miserabilidade, porque a renda per capita dá mais de 1/4 salário mínimo e vai dar aí meio salário mínimo, certo? Porque eu estou dividindo por dois. E isso gerava um grande prejuízo a pessoas que solicitavam benefício de prestação continuada. Um dos integrantes do grupo familiar já era idoso ou deficiente, recebia um benefício previdenciário ou mesmo um LOAS no valor do salário mínimo, e isso entrava na conta da renda per capita da família. E isso gerava, portanto, o indeferimento do benefício. Agora, a própria lei, depois do judiciário já bater nisso, a própria lei, a Advocacia Geral da União também já dispensava a atuação nesses casos, e a lei veio ao encontro do que já era feito no judiciário, e encampado também pela AGU. A própria lei agora permite que esse valor não entre no cálculo da família, da renda per capita da família, da renda mensal da família para fins da conta per capita. Então, seguindo nesse exemplo, um casal de idosos de mais de 65 anos de idade, um recebe aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo. Se eu considerar a aposentadoria por invalidez no cálculo da renda da família, eles não são miseráveis nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Já se eu tiro esse valor da aposentadoria do cálculo, que é o que a lei agora permite, essa família, portanto, não tem renda para fins de LOAS, portanto, aí sim ela vai se enquadrar
no critério de miserabilidade. E pode ser que essa senhora, a esposa, receba aí sim um LOAS. E é possível que ela receba um LOAS e seu marido uma aposentadoria por invalidez. O que não pode é ela receber um benefício previdenciário também. E aí, aqui, aumentando o nosso raciocínio. Então, ela teve deferido o benefício de prestação continuada e o seu marido já recebia uma aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo, porque agora essa aposentadoria não entra na conta da renda mensal familiar. Muito bem, ela está recebendo seu LOAS e ele recebe a sua aposentadoria, ambos no valor de um salário mínimo. E aí imaginemos, para enriquecer o nosso exemplo, que ele venha a morrer. Ele morre e dessa aposentadoria dele, ele gera uma pensão por morte para ela. Ela pode receber a pensão por morte? Se ela está recebendo o LOAS, ela não pode acumular o recebimento do LOAS ou do benefício de prestação continuada com a pensão por morte, cabendo ela fazer a opção de qual benefício ela quer receber e, por certo, que ela optará por receber a pensão por morte, porque embora também seja no valor de um salário mínimo, essa pensão por morte gera 13º salário, portanto ela tem um salário a mais por ano em relação à pensão. Certo, senhores? Para fechar aqui, 3 outras observações e a gente avança para a Previdência Social. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, de microempreendedor individual. E para fechar, a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício da prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Então, pode ser aprendiz e receber LOAS pelo prazo de 2 anos. Certo, senhores? Sobre o BPC, o benefício de prestação continuada, o que eu tinha para trazer aos senhores de principais informações estão aqui. Tem alguns desdobramentos jurisprudenciais que eu vou me furtar aqui de falar para vocês, porque acredito que vocês estejam lendo, se atualizando aí dos julgados, principalmente porque alguns já estão incorporados agora pela lei, e eu trouxe aqui para vocês, notadamente, o debate sobre a flexibilização do critério da miserabilidade, certo? Avançando para o nosso último ponto, vamos falar sobre a Previdência Social. E aqui eu vou trazer alguns pontos que eu selecionei para a gente falar sobre Previdência Social, para fechar essa nossa primeira aula de revisão geral aí de Seguridade Social, e depois, na próxima aula, entraremos para nossas apostas para os concursos da AGU no que tange ao tema Previdência Social, certo? Previdência não, Seguridade Social. Sobre Previdência Social, primeira informação, leiam várias vezes os artigos 201 e 202 da Constituição Federal. Para começar a estudar a Previdência Social, tem que ler esses 2 artigos aí para entender um pouco do contexto da Previdência Social. Também devem fazer a leitura da Lei 8213, da Lei 8212, uma que trata do custeio e outra dos benefícios da Previdência Social. Sobre o custeio, aqui nós não vamos falar na aula de hoje, porque isso é tema, de certa forma, mais afeto ao direito tributário e, principalmente, senhores, para quem quer fazer o concurso da PFN, tem que saber muito o custeio da Seguridade Social e da Previdência Social. Isso, até 2007, 2008, era a atribuição dos procuradores federais, mas com a criação da super-receita, isso foi absorvido pela União, portanto, quem faz a arrecadação tributária das contribuições previdenciárias e da grande maioria das fontes de custeio da Seguridade também é a PFN. Embora os procuradores federais ainda trabalhem no âmbito da Justiça do Trabalho, naquilo que nós chamamos de execução fiscal trabalhista, que na fase de execução dos processos trabalhistas, trabalhando sobre a arrecadação das contribuições previdenciárias apenas e especificamente nesse ponto, porque isso foi delegado lá, foi um acordo de cavalheiros entre PGFN e PGF, ainda há um braço dos procuradores federais que trabalham na arrecadação das contribuições previdenciárias lá dentro especificamente das ações trabalhistas que tramitam na Justiça do Trabalho. De resto, isso tudo é da PFN, por isso que a parte de custeio da Seguridade, da Previdência, notadamente, deve ser lida com bastante atenção para quem vai fazer o concurso da PFN, certo? Sobre Previdência Social, senhores, ela tem os seus próprios princípios, como eu já mencionei para vocês no início da aula. Mas eu trouxe apenas um princípio para fazer referência a vocês, que é o princípio do Tempus Regit Actum. Tempus Regit Actum. O que significa esse princípio? Esse princípio, ele, embora não seja expresso na legislação previdenciária, por ser um princípio geral de direito,
os tribunais brasileiros aplicam ele tranquilamente às lides previdenciárias, dentre os quais STF e STJ tranquilamente aplicam o princípio do tempus resti actum. Ele deriva da ideia de ato jurídico perfeito previsto lá no artigo 5º da Constituição. E o que significa, ou trocando em miúdos aqui, o que significa o princípio do tempus resti actum? Significa que os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Ou seja, se eu implemento o fato gerador do benefício previdenciário hoje, a mim se aplica a lei que está vigendo hoje. Se amanhã ou depois for editada uma lei mais benéfica para mim ou mais maléfica, como regra, vai se aplicar apenas a lei que estava vigendo quando eu preenchi os requisitos ou quando o fato gerador ocorreu. Isso fica bastante claro na pensão por morte, e o STF já trouxe esse entendimento, ou já entendeu nesse seguinte sentido, lá quando julgou agravo de instrumento 732.564. Segundo o STF, a pensão por morte será regida pela lei vigente à época do óbito do instituidor, ainda que lei mais benéfica posterior venha a ser editada. Então, imaginemos nós, e a pensão por morte é clássica porque o fato gerador é um só, a data do falecimento. Imaginemos que eu faleci hoje e instituí uma pensão por morte para os meus beneficiários. Qual lei vai se aplicar? Se eles daqui a pouco se dão conta que 2, 3 meses depois, ou um mês depois, surgiu uma lei muito mais benéfica, cujo valor do benefício, a renda mensal do benefício foi elevada, enfim. Como é que nós vamos avaliar, no direito intertemporal aqui, qual lei se aplica para o meu caso? Nós vamos avaliar a lei que estava valendo, que estava vigente na época da morte. Se é essa a lei X que estava vigente, ela deve ser aplicada àquele caso. Mesmo que, algum tempo depois, tenha sido editada a lei Y, que seja mais benéfica para aí os beneficiários da Previdência Social. Certo? Esse princípio ele é extremamente importante quando há uma reforma da Previdência, como aconteceu agora em 2019 pela Emenda Constitucional 103. Nós temos que avaliar quem já preencheu os requisitos para a concessão dos benefícios com a lei que estava valendo na época em que é editada a reforma da Previdência. Se eu já preenchi os requisitos, a mim se aplica aquela lei. Se eu não preenchi os requisitos, mas estou prestes a preencher, geralmente essas reformas criam regras de transição para quem estava naquele limbo ali, preenchendo os requisitos ou em vias de preencher os requisitos, para que não seja a pessoa prejudicada. Mas, como regra, a época que eu preenchi o fato gerador é a época em que eu devo olhar qual lei estava vigente para a discussão, para a aplicação naquele caso concreto. Em apertada síntese, é isso que significa o princípio do tempus resti actum, certo? Quem são os segurados da Previdência Social e quem são os dependentes? Ou seja, quem são os beneficiários da Previdência Social? Existem dois grupos de beneficiários da Previdência Social. Existem os segurados e existem os dependentes dos segurados. São os segurados da Previdência Social o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o segurado especial e o segurado facultativo. Desses aqui, senhores, como uma dica para as provas, eu me atentaria muito ao segurado empregado, ao contribuinte individual e ao segurado especial. Principalmente empregado e contribuinte individual, que eu já vou trazer para vocês na tela aí, a diferença da legislação no tratamento de um ou de outro, ao enquadrar uma pessoa como empregado, segurado empregado da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, ou segurado contribuinte individual, é uma decoreba, senhores. Não tem outra coisa a fazer senão decorar, senão ler isso perto da prova. A gente acaba se confundindo e o examinador utiliza de artimanhas para que a gente, de fato, confunda o que é um segurado empregado e o que é um contribuinte individual. E o segurado especial, eu sugiro que vocês deem uma estudada, eu não vou tratar isso na aula de hoje porque nós não temos tempo. O segurado especial é um que gera muito debate nos processos judiciais. Quem de fato é segurado especial, quais são os requisitos legais para que uma pessoa seja considerada segurado especial, ou quais requisitos são flexibilizados pela jurisprudência da STJ, STF, até mesmo da TNU, para que a pessoa seja considerada segurado especial, se a pessoa tem uma propriedade um pouco maior do que aquela prevista na lei para fins de enquadramento como segurado especial, ela deixa de ser enquadrada como segurado especial ou não, a gente pode flexibilizar isso, é isso que eu sugiro que vocês deem uma olhada, uma lida sobre o segurado especial, certo?
E quem são os dependentes dos segurados? Aqueles que podem receber, por exemplo, pensão por morte ou auxílio reclusão. Os dependentes são divididos em 3 classes, primeira, segunda e terceira. Uma classe não concorre com a outra. Se eu tenho um dependente, quando eu morro, eu deixo um cônjuge e deixo meu pai, por exemplo. Um cônjuge é dependente da classe 1 e o pai é dependente da classe 2. Os da classe 1 excluem da classe 2. Eles concorrem só entre si, os dependentes da classe 1. Se houver só dependente da classe 2, não houver da classe 1, exclui da classe 3 e daí por diante. Prevalece sempre a ordem numérica. Da classe 1 se sobrepõe ao da classe 2, que se sobrepõe ao da classe 3. Se houver dependente da classe 1, da classe 2 e 3 não vão receber nada, certo? Os dependentes da classe 1 têm dependência econômica presumida pela lei, ao passo que os dependentes da classe 2 e 3 têm a dependência deve ser comprovada, a dependência econômica do instituidor do benefício, ou pensão por morte ou auxílio reclusão, deve ser comprovada. Quais são os benefícios e serviços do regime geral de previdência social? Na nomenclatura já mais atual, trazida aí pela reforma previdenciária da emenda constitucional 103, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, as aposentadorias voluntárias por idade, aposentadoria programada por tempo de contribuição, aposentadoria híbrida, que mistura tempo rural com tempo urbano, aposentadorias especiais por exposição a agentes nocivos, aposentadoria especial das pessoas que possuem alguma deficiência que a limita, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, salário família, salário maternidade, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão, abono anual, serviço social, habilitação e reabilitação profissional. Esses são todos os benefícios e serviços do regime geral de previdência social. Desses aqui, senhores, desse apanhado, vou voltar uma casinha aqui, dos beneficiários da previdência social, que se subdividem em segurados e dependentes, eu vou trazer para vocês o que a lei considera como segurado empregado e o que a lei considera como contribuinte individual, e depois, no que tange a esses benefícios, eu trouxe para a gente analisar os requisitos da aposentadoria por incapacidade permanente. Reforço, senhores, essa aula não é, na verdade, uma aula para a gente vencer todo o conteúdo programático, seria impossível em uma hora a gente vencer tudo. A intenção aqui é trazer aspectos a partir das últimas provas da AGU que podem voltar a ser cobrados nas provas futuras. Então eu pincelei pontos dentro da matéria, de acordo com a maior incidência nos últimos 10 anos de prova da AGU, para reforçar alguns conceitos para vocês, para que isso que vocês, embora estejam achando básico, vocês não errem na prova, porque a gente erra o básico e é o básico que faz a diferença. Então, sobre os benefícios, eu escolhi o agora, então, chamada aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez para a gente trabalhar, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai diferenciar o segurado empregado do contribuinte individual, e depois nós vamos trabalhar o que é a nova aposentadoria por invalidez. E por que eu escolhi a aposentadoria por invalidez? Porque os benefícios por incapacidade são os benefícios mais cobrados nas provas de concursos da Advocacia Geral da União, no que tange aos benefícios da Previdência Social. E a aposentadoria por invalidez, agora chamada aposentadoria por incapacidade permanente, teve alguma alteração na última reforma e acredito que esse tema venha a ser cobrado nas provas, por isso que eu escolhi ele, para a gente trabalhar na sequência, certo? O que a lei considera, senhores, como segurado empregado? Vejam só, bastante chato, esse slide está poluído, é muita informação, mas é assim mesmo, tá? A gente precisa fazer a leitura disso, isso está na lei 8.212 e 8.213, que eu estou colocando aqui para vocês, ipsis literis, eu copiei e colei para vocês verem o que a lei considera como empregado, e deixa eu avançar um slide, já vou voltar depois, e o que a lei considera como contribuinte individual, tá? Isso já caiu, acho que em todas as provas da AGU, diversas provas, não só da Advocacia Geral da União, mas outras provas de concurso, cai direto porque a gente acaba confundindo. Vou fazer a leitura e sugiro que você dê uma lida disso, ou nisso, mais perto da prova, porque a gente acaba esquecendo alguns nomezinhos, certo? Vamos lá. Quem a lei considera segurado empregado? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aqui é o conceito clássico de empregado, né? Aquele que presta serviço urbano ou rural, não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, seu empregado clássico, certo? Quem mais? Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. O trabalhador aqui, o empregado temporário. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência em empresa nacional no exterior. Esses pontos é que vocês têm que ter muito cuidado. O cara mora aqui, trabalha fora, para uma empresa privada, ou trabalha aqui para uma multinacional, ou trabalha para um organismo internacional aqui ou fora, ou trabalha para a União fora do Brasil. É isso que geralmente o examinador acaba trocando os conceitos para que vocês confundam, e eu quero que vocês prestem mais atenção. Quarto, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições excluído o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Próximo, o brasileiro civil, presta atenção aqui, que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no país de domicílio. Aqui eu coloco um asterisco para que você não confunda essa hipótese com uma depois ali que eu já vou fazer referência do contribuinte individual. Próximo, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Próxima, servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive regime especial e fundações públicas federais. Então, os CCs federais são considerados, todos, na verdade, são considerados empregados. A própria Constituição já diz que o cargo em comissão está vinculado ao regime geral de previdência. Penúltima, o empregado de organismo oficial, internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. E, por fim, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência. Esses são as pessoas que o legislador considera como empregado. Quem não for empregado, quem não for segurado especial, quem não for empregado doméstico, muito provavelmente vai se enquadrar nos conceitos de contribuinte individual, notadamente os dois últimos que são bastante amplos. Quem são os contribuintes individuais pela legislação previdenciária? A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses previstas ali no artigo, nos parágrafos do artigo que eu extraí para que vocês façam a leitura. Na verdade, essa primeira hipótese vem diferenciar o contribuinte individual do segurado especial. O segurado especial é aquele que desempenha atividade em regime de economia familiar, atividade rural ou atividade pesqueira, e atividade rural quando o tamanho da terra, isso pela lei, né, claro, já tem uma flexibilização sobre esse requisito no âmbito do Poder Judiciário. Quando ele explora atividade em regime de economia familiar de até 4 numa área de até 4 módulos fiscais, sem o auxílio permanente de empregados ou de terceiras pessoas, enfim. Então, esse primeiro aspecto que a lei considera como contribuinte individual, a pessoa nesse contexto, é para diferenciar da pessoa que se enquadra como segurado especial. Segundo, pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, extração mineral, o garimpo, o garimpeiro é contribuinte individual. Terceiro, ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Esse é um ponto bastante cobrado nas provas também. Um pessoal que é ministro de confissão religiosa, eles querem saber se ele é segurado empregado ou se é segurado contribuinte individual. Próximo, brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Deixa eu voltar uma casinha aqui. Vejam só, aqui no meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. Este é empregado. Agora, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Trabalha lá na ONU, por exemplo. Aqui ele é contribuinte individual. Se ele trabalha para a União lá fora do Brasil, dentro de algum organismo internacional,
ele é empregado. Se ele trabalha lá fora do Brasil sem ser para a União, mas num organismo oficial internacional, ele é contribuinte individual, não confunda isso. Depois, o titular de firma individual urbano ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista, que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial desde que receba remuneração. O síndico também cai bastante em concurso público, o síndico que receba remuneração é contribuinte individual. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego é o autônomo, pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não, por exemplo, o microempreendedor individual, o tabelião, notário, registrador, médico residente, árbitro e seus auxiliares, membro do conselho tutelar, médico em formação do programa Mais Médicos, etc. e tal, certo? Então, esse é um ponto bastante truncado do estudo do direito previdenciário, diferenciar os segurados e empregados do contribuinte individual. Mas justamente por isso é que as bancas costumam cobrar, e é bem provável que uma questão saia de um desses slides aqui para tentar confundi-lo, o conceito de um contribuinte individual ou de um segurado e empregado. Então passem os olhos nisso antes de ir para a sua prova, certo? Para fechar a aula de hoje, senhores, já temos aqui 1 hora de aula, vou falar sobre os requisitos e aspectos gerais da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Quem é que tem direito ao recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez? Qualquer segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou seja, como regra, para que um segurado tenha direito ao recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente, ele deve estar incapacitado total e permanentemente para as suas atividades laborativas. Em razão disso, evidentemente que ele não pode trabalhar e receber aposentadoria por invalidez. Se ele está aposentado por invalidez é porque não tem mais condições de trabalhar em nenhuma atividade. Nenhuma atividade. Então ele não pode, paralelamente ao recebimento dessa aposentadoria, exercer uma atividade remunerada. Embora alguns façam isso. E aí a denúncia chega ao INSS, o INSS faz uma verificação, e se essa pessoa de fato recebe esse benefício por incapacidade e está trabalhando paralelamente, ele vai ter o benefício suspenso, vai ser notificado, vai apresentar defesa, o benefício vai ser cancelado, ele vai ter que ressarcir os cofres do INSS nos valores que recebeu a aposentadoria. Então a pessoa que está aposentada por invalidez ou por incapacidade permanente não pode trabalhar, justamente porque esse seguro social paga a ele um valor financeiro mensal para que ele possa ficar em casa sem precisar se sacrificar para trabalhar. Embora a gente saiba que a realidade do brasileiro é que, recebendo um salário mínimo, muitas vezes, de aposentadoria, a pessoa não consegue sustentar, isso obriga, mesmo que inválido, a buscar uma fonte de renda complementar, embora isso seja vedado pela legislação. Vejam bem, é possível, senhores, que uma pessoa não tenha incapacidade total e permanente para trabalhar. Ou seja, total é para qualquer atividade, e permanente é de longo prazo. Não necessariamente significa que seja perpétua. A permanente, ela pode lá daqui 15 anos se alterar a situação fática dessa pessoa, ela poder voltar a trabalhar. Por isso que a própria legislação prevê a possibilidade de pagamento das mensalidades de recuperação da pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez por muito tempo e recupera a sua capacidade laborativa. Ela gradativamente vai deixando de receber a aposentadoria por invalidez, ela não deixa de receber tudo numa sentada só. Então, incapacidade total é para qualquer atividade, e permanente é por longuíssimo prazo, certo? É possível que uma pessoa seja incapaz parcial e permanentemente. Ela é incapaz para algumas atividades de forma permanente, mas poderia trabalhar em alguma outra atividade para prover o seu sustento. Mas mesmo assim ela tenha direito a receber aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez. Vou repetir, a pessoa é incapaz parcial e permanente. Ela é incapaz permanentemente para algumas atividades. Ela até poderia ser reabilitada para outras, mas mesmo assim ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? A gente vai fazer uma análise não só da condição médica dela, mas uma análise das condições pessoais e sociais deste segurado, para fins de verificação de concessão dessa aposentadoria ou não.
Imaginemos nós, pessoal, um trabalhador braçal que trabalhou 40 anos carregando peso, certo? E ele está com um problema numa perna ou num braço, enfim, em virtude de ter trabalhado muito tempo, não ter se cuidado ou qualquer coisa do gênero. Só que essa pessoa ela tem 57 anos, vamos imaginar. Hoje, 57 anos é uma pessoa relativamente nova. Não é uma pessoa idosa, tem pessoas de 57 anos extremamente ativas, ou de até 60 anos, nós podemos imaginar isso. Vamos pegar 57 anos. Se nós imaginarmos a situação hipotética dessa pessoa, olha, ela tem 57 anos, ela até pode, por exemplo, ela não pode mais trabalhar com atividades que demandem força física. Mas ela poderia, em tese, ser reabilitada, passar por um serviço social do INSS para, por exemplo, ser auxiliar administrativo de uma empresa, trabalhar com questões burocráticas, papelada, atender telefone, um trabalho de secretariado. Em tese, essa pessoa teria condições, faz um curso de 6 meses, com 58 anos ela consegue trabalhar. Mas, e esse fato não daria a ela o direito de receber aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Mas aqui é o ponto da observação que eu chamo a atenção de vocês. Analisando a situação real dessa pessoa, que a pessoa não tem o ensino fundamental completo, a pessoa não sabe escrever direito, embora tenha uma idade que possivelmente, hipoteticamente, poderia retornar ao mercado de trabalho numa atividade burocrática, de fato essa pessoa não vai conseguir esse emprego. Ela não vai conseguir nem se qualificar para tentar um emprego. Então se admite a avaliação não só da condição médica dela, mas das condições pessoais e sociais. Essa é uma pessoa que não tem condições de fazer um curso de secretariado, de auxiliar administrativo, para tentar conseguir um emprego. Então, embora a incapacidade seja parcial e permanente, ela vai ter direito a receber aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, porque a situação fática não permite que a gente consiga reabilitá-la para voltar ao mercado de trabalho agora desempenhando uma nova função. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem boas relações sociais, uma pessoa introvertida, tudo isso pode ser avaliado. Então, a incapacidade parcial e permanente pode, dependendo do caso, dar ensejo ao pagamento de aposentadoria por invalidez. E também nesse ponto, é possível que nós paguemos, né, nós como sociedade, a bem da verdade é um sistema solidário, a uma pessoa que tem incapacidade parcial permanente, mas que não consiga se inserir no mercado de trabalho por um estigma social. A pessoa ter uma doença com estigma social que está a impedir ela de se inserir no mercado de trabalho, como, por exemplo, os portadores de AIDS, e é de certa forma comum. Essas pessoas até teriam, hipoteticamente, condições de se qualificar, de fazer um novo curso, de se aprimorar para tentar o trabalho em determinada área ou numa nova área, mas em razão da doença que elas possuem, há um estigma social tão forte contra elas que o mercado de trabalho acaba se fechando. Então, se o mercado de trabalho se fecha, essa pessoa pode ter, por exemplo, 50 e poucos anos. Se há um estigma social comprovado por uma perícia social, por exemplo, ela vai poder receber a aposentadoria por incapacidade permanente. A AIDS é uma das doenças, podem ter outras, tá? E a jurisprudência flexibiliza bastante essas doenças, então é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em razão do estigma social da doença que a pessoa é portadora, certo? Qual o período de carência? Qual o período de contribuições em dia que a pessoa deve ter para receber essa aposentadoria? Regra geral, 12 contribuições. Carência de 12 contribuições. Há exceções, portanto, há situações de isenção de carência. Quais sejam elas? Incapacidade permanente decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional, do trabalho ou das moléstias listadas em ato regulamentar. Então, esse ato regulamentar, vocês podem, até sugiro que vocês façam, pesquisem quais são essas doenças regulamentadas em ato infralegal da administração pública que previram outras doenças que podem levar à isenção de carência para fins de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Esse rol, pensando bem, é bem importante que você dê uma olhada, porque ele já foi cobrado, tá? Mas pela lei, pela literalidade da lei,
a isenção de carência para incapacidade permanente decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho, e as moléstias aí estão elencadas numa norma infralegal que eu sugiro que vocês deem uma lida, certo? Qual o valor da aposentadoria? E esse é um ponto extremamente relevante. Isso aqui foi alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Nós tínhamos, salvo melhor juízo, o artigo 44 da Lei de Benefícios, da Lei 8213, ele previa que o salário de benefícios, a renda mensal da aposentadoria por invalidez era de 100% da média do salário de contribuição. Agora, com a emenda constitucional, esse dispositivo ele não foi recepcionado. E nós temos o seguinte para fins de valores da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Foi muito ruim isso aqui para o segurado, tá? Foi muito ruim. Homens, os homens que passem a receber essa aposentadoria agora depois da reforma, qual o valor do benefício que eles vão receber? 60% da média aritmética dá 100% do salário de contribuição. Dá 100 contribuições do salário de contribuição, com um acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Ou seja, a pessoa só vai receber 100% da média do seu salário de contribuição se for aposentado por invalidez e tiver pelo menos 40 anos de contribuição. E para as mulheres, a regra é a mesma, mas muda o tempo, tá? O tempo mínimo de contribuição para fins de acréscimo de 2%. Para as mulheres, 60% da média aritmética do 100% do salário de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição, ou seja, as mulheres só recebem 100% do seu salário de contribuição na aposentadoria por incapacidade permanente se receberem essa aposentadoria quando tiverem pelo menos 35 anos de contribuição. E eu acho particularmente que se fala pouco, inclusive, da reforma previdenciária. Ela veio bastante severa lá em 2019, inclusive não só no regime geral de previdência, no regime próprio também, no que tange a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez. Antes era 100% sempre, era 100% do salário de contribuição, da média do salário de contribuição. Agora é 60%. Para chegar a 100%, o homem tem que ter 40 anos de serviço. Para chegar a 100%, a mulher tem que ter 35 anos de serviço. Então foi uma reforma bastante drástica, bastante pesada contra os segurados. Observação: se há incapacidade permanente que der ensejo a essa aposentadoria decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional ou doença do trabalho, ou seja, relacionada ao ambiente laboral, o valor da aposentadoria será aí sim de 100% da média do salário de contribuição. Então só vai ser diretamente 100% da média do salário de contribuição se a incapacidade permanente derivar do âmbito laboral. Do contrário, vai ser 60% mais 2%, o que passar de 20 anos, se tiver mais de 20 anos de salário de contribuição, para cada ano que passar 20 anos, se homem, e mulher, 60% mais 2% para cada ano que passar 15 anos de contribuição. E esse é um ponto, essa é uma aposta minha já. Essa é uma aposta, eu acredito que esse seja um tema bem provável de cobrança em uma das provas da AGU. E para fechar, senhores, fechar nossa aula de hoje, mais algumas informações relevantes sobre esse benefício que nós escolhemos para tratar na aula de hoje. Essa aposentadoria não é definitiva, como eu já falei para vocês, devendo o segurado se sujeitar a perícias periódicas a cada 2 anos. O INSS não tem braço, tá? Agora o Serviço de Perícia Médica Federal está até desvinculado do INSS, é um serviço próprio, mas ele não tem braço para chamar as pessoas aposentadas por invalidez para perícia a cada 2 anos, mas de tempos em tempos o INSS faz um pente fino, que vocês escutam falar, o INSS faz um pente fino para ver se a pessoa ainda tem a incapacidade permanente, total ou parcial, se as outras condições paralelas se ainda permanecem existindo ou não. E se a pessoa, eventualmente, receber há muito tempo essa aposentadoria e tiver o benefício cessado, antes dele de fato cessar, essa pessoa vai receber as mensalidades de recuperação. Então, muito bem, essa aposentadoria não é definitiva, devendo o segurado se sujeitar a perícias periódicas a cada 2 anos, salvo, ou seja, não há necessidade de sujeitar mais a perícias depois que recebe o benefício para os segurados que forem maior de 60 anos, para os segurados que sejam maiores de 55 e que já estejam recebendo o benefício há pelo menos 15 anos, ou para os portadores de HIV, se não voltarem mais a exercer atividade laboral, porque se voltarem vão ter benefício suspenso certamente. Então, existem exceções a pessoas que se excepcionam à regra geral de que, mesmo recebendo a aposentadoria por invalidez, tenha que ser chamado a cada 2 anos, pelo menos, para novas perícias de avaliação da manutenção dessas condições. Esse é um ponto importante. É possível o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria
que pode extrapolar o teto caso o aposentado necessite de assistência permanente de terceira pessoa. Isso é chamado de grande invalidez. O que é a grande invalidez? A pessoa recebe uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, mas tem uma doença muito severa e essa pessoa é acamada. Ela não consegue sair da cama, ela se alimenta na cama, faz necessidades fisiológicas na cama, ou seja, 24 horas praticamente deve haver uma pessoa dando assistência para ela. Geralmente é uma pessoa da família, e essa pessoa da família não consegue trabalhar porque tem que cuidar desse segurado que está enfermo, que é seu parente. Para compensar isso, a legislação admite um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez para compensar o tempo que essa pessoa tem que despender para acompanhar o segurado que necessita o acompanhamento permanente de terceira pessoa. Isso vai ser tratado por meio de uma perícia médica, que vai atestar isso, por exemplo, para afirmar se a pessoa precisa ou não a assistência permanente de terceira pessoa. Esse valor adicional, de 25% sobre o valor da aposentadoria, pode inclusive extrapolar o teto do regime geral de previdência. Vamos imaginar que a pessoa se aposentou recebendo o teto e solicitou o adicional de 25%. O que passa, os 25% que passam do teto, não vão sofrer abate-teto. É uma exceção à regra de que há um teto geral para todo mundo receber os valores do regime geral de previdência social. Então, se perguntarem para vocês, existe hipótese em que a legislação admite o recebimento de um benefício no valor superior ao teto do regime geral de previdência? Sim, existe, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, se o segurado, agora aposentado e beneficiário dessa aposentadoria, necessitar acompanhamento permanente de terceira pessoa, a legislação admite o adicional de 25% e que ele extrapole o teto do RGPS, certo? E para fechar, senhores, fechando e finalizando a nossa aula, esse benefício será devido desde a data da incapacidade. A gente tem que fixar a DII, que se chama lá no âmbito administrativo do INSS, a data de início da incapacidade. Se requerido dentro dos 30 dias, dos primeiros 30 dias da data da incapacidade. Se o requerimento for posterior aos 30 dias da data do início da incapacidade, aí o benefício terá início da data do requerimento. Para o segurado empregado, os 15 primeiros dias, quem arca com esse custo é o seu empregador. Certo, queridos? O que eu tinha para passar para vocês nessa nossa primeira aula eram essas informações e nós voltamos aqui, então, para fechar a nossa aula de hoje. E eu queria agradecer muito a atenção, a paciência. Espero que esses conteúdos tenham contribuído e contribuam para que vocês conquistem algum pontinho lá na prova objetiva. Cada ponto é precioso. Essa é a oportunidade da década dos concursos públicos. Não sei quando nem se haverá uma outra oportunidade. E a nossa intenção aqui, nessa nossa primeira aula, é, a partir de dados estatísticos dos últimos 10 anos de provas da AGU, pincelar aspectos relevantes daqueles temas que sempre, historicamente, foram cobrados nas provas da Advocacia Geral da União. Certo, queridos? Nós voltaremos numa próxima aula, aí sim, para tratar de temas mais recentes, de alterações legislativas mais novas, de julgados do STJ e STF, que eu reputo bastante relevantes, que vocês devem conhecer, e que, muito certamente, a maioria deles estarão nas provas da Advocacia Geral da União, e são temas que você precisa conhecer para acertar e passar para as próximas fases, e se Deus quiser, se tornar o meu colega de Advocacia Geral da União. Certo, queridos? Contem conosco, qualquer coisa me procurem lá nas redes sociais, no Instagram, @leolagos, com 2 S, me chamem lá se tiverem dúvidas, estamos juntos, podem chamar o pessoal do Decorando a Lei Seca também, nossos queridos amigos que estão com esse projeto lindo aí da AGU, um corpo docente maravilhoso. A ideia é que nós sejamos cirúrgicos, aulas curtas, com temas que têm grande chance de cair. Se você conseguir acertar um pontinho nessa 1 hora que a gente ficou conversando aqui, eu já estou extremamente satisfeito. Certo, meus queridos? Bons estudos, contem conosco e até a próxima.